Se não conseguir, tiver mais algum problema, pode entrar em contato com a gente, que aí a gente tenta também sanar essas dúvidas aí, né? 7h47, o tempo voa aqui no nosso programa, como pode, né? Tá passando rápido. Nós vamos conversar agora com o economista Flauzino Antunes, ele é formado na Universidade Federal do Paraná, trabalha na Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. A gente agradece mais uma vez aqui o Flauzino por nos atender. Bom dia, seja bem-vindo, Flauzino. Bom dia, Douglas, Geisa e todos os ouvintes da Rádio Moderna FM. Prazer falar contigo mais uma vez. O prazer é todo nosso. E a coluna de hoje, nós vamos tratar da economia e o impacto que o Covid está fazendo. E o que acontece é que o governo Bolsonaro criou uma própria armadilha para ele e para o Brasil, né? Então, quando ele aposta que a saída e o enfrentamento do Covid seria pôr o povo na rua para trabalhar, ter a vida normal e se contaminar e tudo mais, e colocar a vida das pessoas em risco, se apresentou como uma alternativa suicida, uma alternativa ruim, e contraponto uma saída de combate ao Covid proposto pelo mundo, pela OMS e por outros países que conseguiram ter um resultado mais positivo desse enfrentamento, que foi a paralisação total, o isolamento social, para que a curva de infectados caísse ao mínimo possível, né, e fosse o mais eficiente, colocou o Brasil numa situação terrível. Colocou o Brasil numa situação que metade do país responde à paralisação e a outra metade quer ir por trabalho. Porque não teve uma garantia do governo federal, um reforço, uma atitude enérgica, meus ouvintes, de manter o povo isolado e com renda e com garantias que não vão perder seu emprego. Porque para garantir que a sua aposta do Bolsonaro fosse a verdadeira, ele deixou de dar recursos para governos, municípios, para empresas, micro e pequenas empresas, agricultura e para os trabalhadores que têm carteira assinada, que estão no seu emprego, para ter a condição de vida necessária nesse isolamento. Então, se ele tivesse feito isso no primeiro momento, já em março, acompanhando todos os estados e municípios e levando o Brasil para uma única ação, a gente já teria a retomada da economia nesse momento. Porque se você coloca o isolamento total em março, com fechamento de portos, aeroportos, fronteiras, para impedir que novos contaminados chegassem ao Brasil, a gente já teria resolvido essa situação. E como isso não aconteceu, nós estamos vendo o quê? Queda de quase 9% da atividade industrial do país. Nós estamos vendo que o desemprego está aumentando. Estamos vendo que a economia vai cair a 10 pontos percentuais no final do ano. Estamos vendo fuga de dólares de investimentos no país. E o dólar batendo a quase 5,70, a quase R$6. Então a economia virou um caos. E a equipe econômica comandada por Guedes não consegue dar a resposta necessária para o nosso povo. Não consegue dar a resposta necessária para os trabalhadores. Estamos há 2 meses com filas imensas na Caixa Econômica Federal, expondo as pessoas a filas e riscos ainda maiores, e o dinheiro não sai. É um descaso com a população. Era para ter chamado, o Bolsonaro ter chamado o presidente da Caixa, vamos resolver esse problema. Nós não podemos deixar o povo na rua. Nós não podemos deixar o povo sem renda. Numa proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional, de R$600, e esse dinheiro não está chegando. Foram 96 milhões de pessoas inscritas e só 50 milhões receberam o benefício. E tem gente se cadastrando ainda mais, porque a crise está aumentando. E nem aqueles primeiros iniciais foram resolvidos e a fila aumenta.
a cada dia. O Bolsonaro, em vez de se preocupar com isso, fica se preocupando com Polícia Federal, com Moro, em xingar jornalista, e não resolve o problema do seu povo. Não consegue resolver o problema da população brasileira. Então, a gente está vendo que não tem um princípio de recuperação da economia sendo proposta. A gente tem visto, Douglas, que dinheiro para banco está indo, está sendo liberado a toque de caixa. Mas dinheiro para estados e municípios é uma briga. Tem que ter contrapartida, ninguém está vendo se vai para a saúde, se não vai. Está querendo falar que vai ter congelamento de salário de servidor, que nesse momento não seria o necessário. Porque nós vamos precisar de renda para o futuro, para consumo. Então, você tinha que ter alternativas muito mais concretas de como enfrentar a crise agora e a crise no futuro. E reforço, não se estão vendo políticas necessárias nesse momento de garantir a renda agora para que a gente se mantenha em isolamento. A justiça está entrando para ser mais enérgica nesse sentido e fazer o tal lockdown, né, que é o travamento das cidades, travamento das ruas, travamento geral, porque a gente precisa ter uma determinação, precisamos ter isolamento nesse momento. E o governo federal está sendo muito devagar, está sendo muito tendencioso para banco e não está vendo o sofrimento da população. Então, a gente já discutiu isso aqui desde o início da coluna. Então, estamos discutindo que a gente tenha garantia de renda agora e uma política de desenvolvimento da retomada. E a gente não está vendo essa discussão ganhar espaço dentro do governo. Enquanto manter Guedes com essa política de favorecer banco e não olhar para o povo, a gente vai ter uma catástrofe ainda maior. A gente vai ter... Não vamos resolver o problema das mortes que estão acontecendo e a economia não se salva no futuro. Então, o recado nosso é que a gente tem que ter uma preocupação com a população nesse momento, salvar as vidas e garantir renda. E isso a gente precisa ir para cima do governo, a população precisa se manifestar, porque do jeito que está, não dá. Muito bem. Obrigado aqui mais uma vez, Flauzino Antunes. Na próxima quinta-feira ele volta para a gente bater um papo aqui. Assina embaixo tudo que ele falou. Eu acho que às vezes o governo tenta colocar a responsabilidade também no trabalhador, né? Quando o Bolsonaro, no Dia do Trabalhador, passa uma mensagem que o que ele gostaria era de ver os trabalhadores voltando a trabalhar, ele mostra realmente que ele não está preocupado com a saúde desse trabalhador, né, Flauzino? E aquilo que a gente já tinha discutido aqui, é meio que jogar uma meia-culpa para o trabalhador. Olha, se você não voltar a trabalhar, você pode passar fome, sua família pode morrer. É mais ou menos isso. Sendo que o governo tinha que dar garantias para esse trabalhador, né? Tem pesquisas, Douglas, que falam que 48% dos trabalhadores têm medo de perder o emprego nessa pandemia. Se ele está com medo, ele vai se arriscar. Verdade. E se arriscar é ir para o trabalho, né? Então, o que o governo tinha que fazer? Se está com medo, meu trabalhador, meu povo, então eu vou garantir que você fique em casa e você fique tranquilo, porque eu quero salvar a sua vida. E se não tiver trabalhador lá na frente, não vai ter retomada da economia também, né? Porque esse trabalhador tem que produzir, esse trabalhador tem que consumir, né? Para dar o giro da economia, para garantir que a economia cresça. Então, era esse o papel do governante, se responsabilizar com o seu povo. Então, e no dia 1º de maio, que foi agora, o Dia do Trabalhador, foi pela primeira vez que um presidente da República não faz uma homenagem ao trabalhador brasileiro, que gera essa riqueza e sustenta o país, né? Obrigado, Flauzino, mais uma vez. Eu que agradeço a todos os ouvintes e até quinta-feira. Até quinta-feira. Obrigado aqui, o Flauzino Antunes. Muito boa a coluna aqui do Flauzino, né? Coluna Capital, toda quinta-feira você acompanha aqui no nosso Hora 8 Notícias. Geisa, diga lá. Hospital de campanha inaugurado aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a UCC, né? Unidade de Controle da Covid, para atender pacientes com coronavírus. Segundo informação aí passada, né, pela jornalista Marta Ortega, da TV Oeste, são 2 salas de
consultórios para atender esses pacientes, 2 salas vermelhas, equipadas com 7 respiradores para atender casos mais graves. Também tem uma ala com 9 leitos para atender os casos moderados. Tem ainda, Douglas, uma sala de desinfecção para os servidores, né, os profissionais que vão trabalhar na unidade. Aqui, Luiz Eduardo, segundo o boletim da Prefeitura, são 2 casos confirmados e um teste rápido também que deu positivo. Estamos esperando aí o resultado da